Você sabia que, apesar da crise industrial causada pela pandemia, o setor que menos sentiu abalos foi o da indústria espacial? E que a corrida de gigantes para conquistar o espaço envolve a colonização de Marte e o turismo espacial? E aí, tem coragem de dar uma passeadinha pelo espaço? Eu sou Ana Carla. Eu sou Michel Marcos e este é o Coopere On. Antes restrito às grandes corporações e potências, o espaço está cada vez mais acessível a empresas particulares interessadas em tecnologias e negócios espaciais. Só que a primeira corrida espacial, mesmo pra valer, você tá lembrado? Tá lembrado, Michel? Começou pelas disputas tecnológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Os soviéticos largaram na frente, colocando em órbita a nave Sputnik 1 em 1957. O antigo sonho humano de viajar para o espaço tornou-se realidade no dia 12 de abril de 1961, quando um astronauta russo, o Yuri Gagarin, conseguiu dar uma órbita em torno da Terra. Foi o primeiro grande feito científico da década de 60. Mas vamos compreender o contexto disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas se aliaram à antiga União Soviética para derrotar a ameaça fascista, que era o inimigo em comum. A oposição dos Estados Unidos com a União Soviética era intensa, mas era impossível um confronto armado, porque se tornaria uma guerra total, impensável para um contexto de corrida armamentista e de uso de armas nucleares. Por isso, apesar do altíssimo poder de fogo, a Guerra Fria se concentrou em conflitos localizados ou em conflitos de cunho ideológico, cultural, científico. As conquistas, os feitos de cada um dos blocos eram exaltados em detrimento da aniquilação verdadeira, né, de fato. O primeiro voo tripulado pelos Estados Unidos, realizado pelo astronauta Alan Shepard, aconteceu posteriormente ao primeiro voo da União Soviética. Os Estados Unidos não conseguiu dar uma volta orbital, apenas conseguiu lançar um homem no espaço que retornou rapidamente. Diante do fiasco, do fracasso, da quebra de imagem, o presidente Kennedy decidiu então aprovar um projeto megalomaníaco de pousar um homem na Lua até o final da década de 60. Eis que no dia 20 de julho de 1969, a nave Apollo 11 conseguiu fazer o homem chegar à Lua e Neil Armstrong pisou na face do nosso satélite, considerado um grande feito para a humanidade. É interessante, é engraçado, é talvez até ridículo a pergunta de muita gente sobre se o homem foi à Lua, por que a gente não manda mais astronautas para lá? Simplesmente porque não há mais interesse. Os interesses econômicos de uma visitação à Lua, pobre em minérios, é desnecessária. O contexto da Guerra Fria era da realização. Seria como tentar ganhar mais medalhas numa Olimpíada. A conquista espacial está dentro desse contexto. Muitos anos depois dessa primeira disputa e do fim da Guerra Fria, com alguns meses de diferença, a Blue Origin, empresa da gigante da Amazon, Jeff Bezos, e a SpaceX, liderada pelo dono da revolucionária Tesla, Elon Musk, lançavam com sucesso foguetes que mais tarde rumariam ao espaço. Só que, minha gente, o mais impressionante não foi fazer os foguetes serem lançados não, viu? Mas sim a aterrissagem, ou seja, fazer com que eles voltassem à Terra. Para você ter uma ideia, isso nunca tinha acontecido antes. Nem mesmo as agências espaciais dos diversos países tinham conseguido este feito. Você quer saber a importância desse momento revolucionário? Então houve uma corrida espacial para mostrar quem tinha mais poder. Porém, ambos os países tiveram um prejuízo financeiro muito grande e um descontentamento muito grande da população. Tanto que ambos os países começaram a reduzir seus investimentos e nosso desenvolvimento espacial foi muito reduzido nos últimos anos. Isso deu brecha para entrar à tona bilionários excêntricos, pessoas que têm muito dinheiro e querem ganhar com isso. Então o que eles fizeram? Eles começaram a investir em corrida espacial de uma forma a gerar viagens comerciais. Então eles começaram a investir nesse projeto. Elon Musk, dono da Tesla, e Jeff Bezos, dono da Amazon, começaram projetos separados. Esse processo
Qual foi a ideia inicial de Elon Musk? Ele entendeu que tinha um gasto muito grande com o desperdício de materiais dos foguetes. Então eles começaram a preparar foguetes à prova de voo. O que é isso? São foguetes que têm propulsores. Cada um desses propulsores tem 9 motores. Isso gera um prejuízo muito grande quando é destruído na volta. Então qual é a ideia deles? No retorno, você não destruir e reaproveitar isso. Com esse reaproveitamento, você consegue reduzir, em média, a 30% no gasto. Isso no todo é muito diferencial. Qual que é a vantagem disso? Você consegue então permitir voos comerciais, que seriam mais em conta. Então esse é o propósito que eles têm. Então, em 2020, no dia 30 de maio, a gente conseguiu, junto com uma tripulação de um voo comercial, saindo de órbita nos Estados Unidos, algo que não ocorria desde 2011. Então foi uma questão também dos Estados Unidos de independência à Rússia. Por quê? Porque todos os voos lançados americanos eram de solo russo e agora não eram nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Foi um projeto capitalista de desenvolvimento de corrida espacial entre duas empresas grandes. E além disso, foi uma questão nacionalista americana de voltar a ter seu orgulho com o lançamento em órbita dentro do território. Claro que é um nicho muito fechado, né? Para consumir uma viagem espacial não é algo acessível a qualquer um. Então, por conta disso, eles estão tentando pegar esse filezinho do mercado mais bem selecionado. Mas o fato é que tem demanda. E uma vez conseguindo essa demanda, tem a possibilidade de desenvolver pesquisas, outras pesquisas no espaço, reconhecimento de área, reconhecimento de novas possibilidades. Tanto é que hoje nós temos o setor hoteleiro querendo aproveitar das estações espaciais como uma rede de hotéis. Então imagina aí o avanço que não é você estar levando essa galera para o espaço, de lá você poder fazer o reconhecimento da Terra e, no entanto, poder retornar em segurança, né? Então isso é um grande avanço. O que eu vejo é o seguinte, que as tecnologias espaciais, daqui a alguns anos, nós estaremos utilizando. Se a gente for pegar, por exemplo, um satélite que tem um sensor acoplado que faz um mapeamento, então a tecnologia das lentes a gente utiliza hoje nas nossas câmeras, nos nossos celulares. Então eu acredito que a tecnologia que é utilizada por essa espaçonave, por que não a gente também não pode estar utilizando no carro, no computador, enfim. Levar turistas à Lua e construir uma base no nosso satélite natural, bem como colonizar Marte com 1 milhão de pessoas vivendo por lá até 2050, fazem parte do ambicioso plano do bilionário Elon Musk. Mas será que tudo isso é possível de acontecer em tão pouco tempo? A gente sabe que o planeta vermelho ele é um dos planetas mais próximos de habitação que a gente tem comparado à Terra. Porém, a gente sabe então que o ser humano sobreviveria à viagem de meses até lá. A gente sabe que o ser humano não sairia ileso, porém sobreviveria à gravidade. Porém, a gente tem que pensar, a gente já tem um planeta Terra, a gente deveria cuidar dele ou ocupar outro? Em relação a isso também, a gente tem que pensar que pessoas se sujeitariam aí. E além disso, principalmente, a questão de hospitais, tratamentos e até cuidado com vírus que poderiam surgir. Como no caso do Covid surgiu aqui, pode surgir outros vírus em outros lugares que a gente não conhece. E muitos não falaram, como Jeff Bezos prometeu, que em 2050 eles imaginam 1 milhão de pessoas em Marte. O que vocês acham? Eu acho que é um palpite muito exagerado. Eu acho que vão chegar lá sim, porém, talvez centenas ou milhares. Mas 1 milhão, acho que é um palpite para mais de século. Se colonizar Marte ainda vai precisar de tempo, começamos com o que é mais acessível, o turismo espacial. O ano 2021 será momento dos primeiros voos suborbitais com passageiros. Explicando melhor, voo suborbital é um tipo de turismo espacial, em que o viajante vai até a divisa entre a atmosfera e o espaço, que fica entre 80 km a 100 km de altitude, e pode ver a Terra lá de cima, experimentando alguns minutos da sensação da ausência de peso, antes de descer de volta à superfície. Tem gente fazendo fila para viajar ao espaço a uma bagatela de pelo menos $250 mil. Ou seja, cerca de R$1.300.000 por assento em um voo suborbital. E esse valor nem chega perto do preço de um voo à Estação Espacial Internacional, que envolve cerca de 10 dias em órbita, com velocidades e altitudes maiores, e que custa ao menos $20 milhões, ou seja, mais de R$100 milhões. Luca, descobri com o Coopera que pontos são tudo num relacionamento. Como assim? Jantar romântico, 110 pontos. Pedalar no parque, 200. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu?
Não, o sofá. Não, Frida, você não. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Baixe o app ou acesse o site e aproveite. Baixe agora. Oi pessoal, eu sou a doutora Manuela Martins, otorrinolaringologista e vim aqui hoje falar sobre a septoplastia. Septoplastia é a cirurgia para a correção do desvio do septo nasal. E doutor, o que é septo nasal? Septo nasal é uma barreira que separa um lado do nariz do outro lado. O ideal é que o septo, que é formado por osso, cartilagem recoberto por mucosa, fosse retinho, que nem minha mão está aqui, de um lado e do outro. Mas não é normalmente isso que acontece. O que acontece quando o paciente apresenta desvio septal é que um lado acaba fazendo uma dobradura do osso ou da cartilagem ou dos dois, um entupimento do nariz, o paciente acaba apresentando muita obstrução de um lado só, acaba apresentando rinossinusites de repetição, acaba também roncando e respirando muito pela boca. Se você sente muita obstrução nasal de um lado, tem muitos problemas de sinusites de repetição, ronca, dorme de boca aberta, procure um otorrinolaringologista para avaliar se você não tem esse desvio septal, né, e ver um melhor tratamento para você. Fala galera, beleza? Eu sou Alex Júnior, sou piloto de avião empresário. Atualmente resido em Barreiras, Irecê, como diz o pessoal, fico para lá para cá. E sou ex-aluno da Cooperil, né? Onde eu entrei na Cooperil com os meus 3 anos de idade e saí de lá aos 17, que foi quando eu me formei no ensino médio. Então, assim, obtive um conhecimento onde carrego comigo até hoje, e assim também como as amizades que eu pude fazer lá, né? E uma parte da Cooperil que eu tenho bastante saudade é a lembrança das Olimpíadas, né? Onde eu esperava o ano todo para poder jogar, para poder participar, para poder brincar, né? Então o que me restou agora foi saudade e o meu muito obrigado à Cooperil. Mas e você? Teria coragem de embarcar nessa aventura no espaço? Tu moraria em Marte? O que você pensa das missões espaciais lideradas pelo setor privado? Seria o início da comercialização do transporte espacial de pessoas? Vamos ficar de olho. Então, já como tema espacial, vamos dar uma turbinada nessas redes sociais. Deixa o comentário. Dê um like e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas. Contamos com você. Para conquistar o espaço, envolve a colonização de Marte. E pode ver a Terra de lá de cima, experimentando alguns minutos da sensação da ausência de peso antes de descer de volta. Tem gente fazendo fila para viajar ao espaço. Para viajar? Tem que ter um materialzinho no final do coisa também. Tem alguma coisa, né? Gente, o povo morreu de rir com esse material do Mamãe Eu Quero. Ela me mandou nada. Gente, o que rolou no final do vídeo? E mãe, ô Ninho, o que é isso nesse final desse vídeo? Mãe, tu tá errando toda hora? Eu, não, mãe. É pra divertir. Ô, rapaz, e ela... $250 mil. Ou seja, cerca de 1,3 milhão. Tá certo? 1,3 milhão de reais. Ou seja, cerca de 1 milhão... Eu errei. Nada não. É o quê mesmo? Ou seja, cerca de 1.300.000 reais por ação. Eu errei. Eu ia falar reais. Bem Reais. Dinheiro. É dinheiro. Ou seja, cerca de 1,3 milhões de reais por assento em um voo suborbital. Errou? De novo, 1,3 milhões. Oh, meu pai! Gente, isso daí tá errado, mas vocês têm certeza que é milhão? Ou seja, cerca de 1,3 mil reais por 1 milhão!